paga só o diagnóstico. Depois que eu te entregar, você pega o diagnóstico, dá na mão de quem você quiser. As chances desse quem você quiser fazer algum tipo de besteira bem orientada no diagnóstico são menores do que só focar no mundo tático. Tá? O diagnóstico é quando eu faço a leitura do mercado, do ambiente externo e interno, de marketing digital. Então o caso da Toyota é um caso óbvio, né? Imagina, trabalhar com a Toyota me deu muita honra, né? Prazer, felicidade, aprendi demais. Uma indústria muito avançada, com mentalidade número 1 é satisfação do cliente, vendas é consequência natural, etc, etc. Por conta dessa abertura, a gente teve a possibilidade de fazer o PEND como mando figurino. Então o diagnóstico foi muito lento, tá? Durou 4 meses, e olha que durou 4 meses porque a gente tinha uma equipe de umas 7 pessoas na consultoria, e dessas 7 tinha mais uns 3 clones do Nino, né? 3 outras pessoas ou 4 que conhecem muito digital. Foram 64 marcas de 10 empresas diferentes. Né? Então daí você vê a amplitude do diagnóstico por esse universo. Tá? Certamente um maior investimento de tempo e de budget, e digo mais, para vocês terem uma ideia de ordem de grandeza, somente a ferramenta que nós compramos para poder fazer a análise de redes sociais da Toyota, e era uma análise retroativa no tempo, né? Então eu tinha que comprar uma ferramenta que possibilitasse ir ao passado. Obviamente a ferramenta mais cara, tem pouquíssimas que fazem isso, né? Como a Crimson Hexagon, que é utilizada pela Toyota nos Estados Unidos, e a Radian 6, que a gente utilizou na Toyota no Brasil. Só a ferramenta, o meu custo foi de R$70 mil, que é quase 20 mil euros. Tá? Isso o custo da ferramenta. Então você tem uma ideia do impacto que é, da importância que é fazer um trabalho bem feito de diagnóstico. E por que isso é tão importante? O diagnóstico bem feito, você trabalha de maneira muito racional na sua resposta tática. Você observa, olha, as pessoas dizem que um site amarelo é legal. Então, o seu tático, fazer site amarelo. É basicamente isso. Então, aqui está exemplo. Né? Nesse slide ali, isso aqui nessa aqui, tá. Nesse slide de cá, é só ali algumas das marcas que foram contrastadas com os produtos do cliente e quais são os concorrentes a ser analisados. Agora, nesses 2 slides, você já tem aí vários insights e inferências para poder fazer com essa microparte do diagnóstico. O diagnóstico foi um livro de 700 e poucas páginas. Tá? Isso também é útil para poder vender mais caro a consultoria, tá? Porque ninguém lê. Talvez lá tinha uma japonesa que contratou, então óbvio que ela leu, né? E viu até essa vírgula errada, etc. Normalmente ninguém lê, mas ela adora. Nossa, olha só o trabalho que fez. Aí circula entre os diretores, cada um fica um pouquinho aquele calhamaço lá na sua mesa e não lê. Mas é claro que você também depois transforma 700 slides, 700 folhas em 30 slides para poder passar para a diretoria o supra-sumo da história. Então você vê, aqui por exemplo, né, a gente tem os exemplos de alguns dos produtos da Toyota, mostrando qual é a porcentagem que aquele produto representa nas vendas totais da empresa e depois quanto que a navegação do site representa para aquele produto. Né? Então você vê que já é uma coisa que depende menos do digital. Eu estou olhando para algo que é da empresa, faturamento de produto, e contrastando com o digital. Então, por exemplo, você pega aqui o Hilux. Se eu não me engano, é quase 40% das vendas da Toyota, né, uma picape zona grande, quase 40%, entretanto é só 15% do tráfego do site. Né? Olha aí a margem de oportunidade que a gente tem. Em outro lado, você tem um carro como o Camry, eu não entendo nada de carro, então não sei qual é o equivalente aqui, tá? Que tinha 6% do tráfego do site e menos de 1% de vendas. Então, se você olhar só esse slide, você já percebe que você está fazendo um investimento de tempo, até de recurso financeiro, incoerente com o que você está vendendo, ou seja, com o que o mercado está dizendo para você que quer de você. Um slide. E ali tem outro também mostrando a porcentagem de pessoas que vai até a página do produto, e desse porcento, quantos que vão na página lá da concessionária do dealer para poder marcar um test drive, etc, etc. E também tem vários insights interessantes. O outro exemplo é a EDP. A EDP, a gente trabalhou com eles no Brasil durante um pouco mais de 2 anos. E é interessante esse case para mostrar que é importante no diagnóstico que você respeite muito e compreenda muito bem o timing, o momento que a empresa está vivendo. Né? Hoje de manhã eu estive numa empresa que era um convite para dar uma aula, e a gente conversando, falando, legal que você veio para poder falar, não, eu não saberia fazer diferente, né? Assim,
qualquer tipo de serviço, a gente tem que conversar para poder ver do que se trata e eu poder trabalhar, prestar o melhor serviço. Então a mesma coisa do negócio da EDP. Né? A gente teve que entender o momento deles. Era um momento que aqui em Portugal houve qualquer problema de ou corrupção, ou então o governo fez alguma coisa, comprou imposto. Teve um problema qualquer aqui, uma espécie de crise na EDP em Portugal, e havia um medo tremendo disso impactar no Brasil. Então eles queriam saber se valia a pena fazer um investimento em marketing digital. Então a gente fez um diagnóstico procurando não só os concorrentes, a própria EDP, mas se havia algum reflexo desse problema da contingência, se foi 2012, se não me engano, 2013, específica da EDP de Portugal. Além disso, eu tinha que pensar o seguinte: quando eu vou fazer um diagnóstico, eu tenho que estar muito ciente das características daquele setor da indústria. Então, um mercado que trabalha com telecom, telefone, telemóvel, etc., normalmente, você não vê um cliente entrando na rede social, nossa, estou entrando, pessoal, só para poder dizer que se não fosse a nós na minha vida, eu não saberia o que fazer. Ninguém está para poder elogiar esses players. É só pancada, é só problema o tempo inteiro. Né? Então, quando você entra num diagnóstico, sabendo que esse é o padrão, né, faz toda a diferença, porque você vai saber melhor o que procurar e depois como agir. Ou seja, eu já sei, não é uma surpresa eu saber que 70% das menções daquela marca são problemas e reclamações. Então é muito importante isso. Tá? E além de tudo, além de todo esse contexto, o contexto específico, micro, interno da própria organização. A EDP no Brasil não é a EDP em Portugal. A EDP em Portugal é uma empresa gigantesca que tem um impacto na economia fenomenal. No Brasil ela tem uma parcela interessante de energia, eles só vendem energia, não tem telefone, não tem nada. É uma parcela, é uma área interessante, eles chamam de um filé de energia, que é uma área talvez mais nobre, né, mais interessante de se trabalhar, mas era muito a verba reduzida, as possibilidades reduzidas, a equipe talvez também mais reduzida e quiçá menos qualificada do que aqui no porte da empresa. Então tudo isso você tem que compreender ao mergulhar num projeto desse, para saber como é que é o terreno. Então quando você está lá no campo, sabendo que aquele terreno é um pouco fofo, afundou o pé, você não fica desesperado, quer chamar a EDP em Portugal, fazer aqui uma blitz do Brasil, fechar a empresa, não. Você já esperava algumas coisas acontecerem, então você lida com mais tranquilidade, principalmente para os ânimos internos. Legal. Ok até o momento? Não há outra saída senão falar um pouco rápido, porque é um tema muito vasto e a gente tem um tempo corrido, tá? E eu também gostaria que vocês tivessem que fazer perguntas no final. Então agora a etapa, o momento de definição de objetivos e KPIs. Tá? É um outro momento muito interessante e talvez aqui tenha um ou dois segredos que vão poupar muito dor de cabeça de você. Então o primeiro deles é o seguinte: esquece que o digital, vou falar uma coisa forte, depois eu vou explicar, esquece que o digital tem uma vida própria, tá? Que demande que ele tenha objetivos específicos, tenha uma equipe separada de outras, como por exemplo a parte de marketing comercial. Esquece por instante. Eu costumo ir para um outro oposto para jogar a reflexão e falar o seguinte: o digital é tão somente uma maneira de se entregar os objetivos organizacionais. Ou seja, eu tenho aqui em cima, eu quero aumentar a minha receita em 20%. As empresas querem lucrar. A definição de empresa, uma definição é gerar lucro para acionista. Então o cara quer lucrar. Então, aumentar a receita em X. Como é que vocês normalmente veem isso aí no mercado? Aí depois eu tenho o plano estratégico de RH, o plano estratégico de financeiro, o plano estratégico... Gente, essas áreas todas, a única função delas é, dentro da sua especialidade, entregar os 20% de lucro que o camarada quer, que a empresa quer. Não tem que ficar, porque se você for desdobrando isso muito, depois dentro de marketing, aí eu tenho digital, RP, publicidade, é uma loucura. Tá? Pensa que você vai trabalhar com os objetivos da empresa, aí obviamente os seus indicadores vão ser do digital. Tá? Em suma, é o seguinte: se você não souber responder como que uma foto que você colocou no Instagram, que um post que você colocou no blog, ou um e-mail marketing que você enviou, se você não souber explicar como que essa sua ação vai ajudar a entregar o objetivo organizacional,
seja ele qual for, não faz. Então, se você colocou uma imagenzinha no post do Facebook e não sabe defender como que aquela imagem vai ajudar a trazer o resultado que a empresa quer, não faz e não perde tempo com isso. Recurso de tempo e humano é tão limitado quanto de dinheiro. Você não pode perder tempo fazendo brincadeira e festinha e fogos de artifício e esquecer que você tem que entregar resultado. Esse é um dos problemas que fez com que o marketing digital demorasse a ser, de certa maneira, respeitado, né? E aí entenda também de ser bem investido pelas organizações. O marketing nunca teve que entregar resultado. Antes de ter essa demanda de internet, facilidade de mensuração, então tudo era branding, relacionamento. Não, você vai poder entregar resultado. O dono da empresa ou o seu cliente, durante algum tempo, vai tolerar não ter resultado. Ele entende que tem que investir naquela área, ok. Mas o investimento é porque em algum momento eu vou ter que ter esse retorno. Tá? Então vamos colocar aqui uns exemplos. A Focus Texto é o segundo maior distribuidor e importador texto do mundo. É uma multinacional brasileira. Tá? Na Focus, quando a gente chegou no momento de definir os objetivos, quer dizer, de, com base nos objetivos organizacionais, derivar os KPIs para digital, a gente percebeu que não havia objetivos organizacionais, particularmente KPIs organizacionais, bem definidos e certamente não havia essas informações amplamente divulgadas na empresa. Ao verificar isso, a gente percebeu que faltava uma coluna vertebral estratégica na organização. Demos uns passos atrás, passamos uma série de dever de casa para o board, lá para os diretores, né? Ou seja, olha, pesquisa isso, responde isso, reflete, senta com a sua equipe e troca essa ideia, faz essa reflexão, responde essas perguntas, alguns deveres de casa. Juntamos as diretorias em várias ocasiões para poder refinar o direcionamento estratégico, até eventualmente culminar nos pilares estratégicos. Desculpa pela imagem longa, eu não sou designer, não sou designer melhor do que isso. Derivar os pilares estratégicos, visão, missão e os valores da empresa. Só quando a gente tinha isso aqui estruturado e formalizado, ou seja, só quando o DNA saiu da cabeça do dono da diretoria e começou a ser algo real, quando na minha cabeça é irreal, né? Quem viu Matrix sabe disso. Então quando está lá, vira real. Então quando ele colocou isso para frente, a empresa começou a saber, opa, agora temos um norte estratégico. Então vamos trabalhar o KPI. E aí o KPI é trabalhado como? Eu tenho os objetivos da empresa, 1, 2 e 3, N, normalmente são poucos, e cada objetivo vai ter atrelado os indicadores, aí sim, aqui dentro é o quanto mais digital melhor. Isso aqui não. Isso aqui é o que a empresa quer. Aqui é como o digital vai ser mensurado se está entregando o objetivo ou não. Tá? E aqui também pode ser N, pode repetir, etc, etc. Tá? Depois eu vou mostrar para o próximo desdobramento racional disso. Tá? Bem, dentro dos objetivos KPIs, o case da NFL, que certamente é outro com bastante orgulho, eu até brinco que se o que eu cobrei para eles, eles falaram, não, olha só, esse dinheiro que você me cobrou, eu quero que você me pague para trabalhar para a gente. Eu pagava, porque é uma marca fenomenal, uma experiência muito boa. Pena que não foi basquete, porque eu joguei basquete, prefiro basquete do que futebol americano. Mas mesmo foi muito interessante. Muito peculiarmente, no caso da NFL, na contingência que era, ou seja, nós queremos desbravar o mercado brasileiro. A NBA já tinha ido para o Brasil, com algum sucesso, com bastante sucesso, era a vez da NFL, né, a Liga de Futebol Americano, lá nos Estados Unidos. Entretanto, eles não estavam preocupados com o retorno financeiro. Isso pode acontecer na empresa, a depender do momento dela. Eles queriam awareness da marca e, acima de tudo, aumentar o following, quer dizer, volume. Volume. Né? E volume você ganha muitas vezes com o quê? Com anabolizante. Como é que é o anabolizante no digital? Né? Aqui também tem anabolizante, esteroide, né? Você vai lá, toma, aí malha e fica gigantão, né? Que eu tomo anabolizante. Né? Antes e depois, né? Tá lá assim, um ano assim. Né? Aí depois, né? Aquele cara todo fortão. Então é anabolizante. Então, quer dizer, com anabolizante, você coloca anabolizante e fica forte. Então não havia um problema, em curto prazo, de se colocar dinheiro em mídia para trazer volume. Então respeitar, deve-se respeitar esses objetivos e vamos trabalhar em cima disso. Então tá bom, trabalhando dessa maneira. E aí que se comprometeu, como um dos KPIs, que o Brasil ia ser o primeiro país dentro da NFL em termos de audiência. Né? Obviamente o primeiro os Estados Unidos, então não contava, né? Fora os Estados Unidos, e aí o primeiro era o México. O México tem Liga de Futebol Americano da NFL e está do lado dos Estados Unidos. Canadá, Inglaterra e Alemanha também tem Liga de Futebol Americano. O Brasil não tem essa liga. Né? O Brasil, mal time de rugby tem. Né? Quanto mais futebol americano. Então é um desafio muito grande. E você vê,
começou aqui em fevereiro, olha a explosão que tem. Ninguém atingiu esse pico aqui. E o que é isso? Isso é uma estratégia que a Amazon trabalha. Chama Get Big Fast. Cresça rápido. O Jeff Bezos fala o seguinte: se você for usar esse tempo todo para ir subindo, e nesse ponto chegar até aqui, né, isso tem um certo custo, uma paciência, um certo fôlego. Então ele fala o seguinte: olha, pega a sua verba, estrutura e dá um pico na sua audiência, né? Cresce rápido. Arrebenta com a concorrência, deixa o pessoal vendo a ver navios, cresce rápido. Depois que você cresce, atinge isso aqui, olha, você depois vai ter uma queda natural e você mantém muito mais rápido do que se fosse fazer esse caminho aqui. Você atinge o equilíbrio muito mais rápido. Então a estratégia, né, foi essa, baseada nesses KPIs de audiência, e aí estão alguns gráficos aqui que referem o sucesso. Passamos o México em várias ocasiões, não em todas. A equipe da NFL do Brasil, a turma lá da Effect Sport, um pessoal de primeiríssima linha, inclusive na equipe. O gerente de projeto tinha sido o brasileiro que foi MVP da Liga Brasileira de Futebol Americano, premiado, já